Capítulo 228 Tianling. Após o escudo dourado desaparecer, Ezion olhou em volta. A área estava uma bagunça completa. As pessoas da família Vug estavam mortas ou feridas, deixando apenas Will e Ian, que estavam um pouco distantes, ainda de pé. Lembrando a batalha, Ezion percebeu que tudo tinha sido calculada por Nili. A razão pela qual Nili não tinha usado o pergaminho proibido rank lendário antes era porque ele queria esperar pelos dois especialistas rank lendário da família Vug. Nili já estava preparado para usar o escudo dourado no instante em que a família Vug usou o corte-chuva celeste. Além disso, já tinha tido previsto que seus oponentes iriam subestimar o poder da sua explosão Yin Yang. Por causa de tudo isso, ele conseguiu matar seus oponentes com um ataque. Em termos de força bruta, Nili pode não ser oponente para um especialista rank lendário. No entanto, o controle de Nili sobre seu próprio poder e sua capacidade de avaliar a força dos outros, já atingiu um grau extremamente preciso. Ele também tinha muitas outras cartas escondidas na manga. Mesmo que a explosão Yin Yang não tivesse lidado com eles em um só ataque, Nili poderia ter usado suas bombas dracônicas ou alguns outros métodos para matar a ambos. Will e Ian estavam atordoados, e ainda não podiam reagir à situação. Todos os especialistas que enfrentaram Nili estavam agora no chão. Aqueles que ainda estavam vivos gemiam de dor. Nili dirigiu seu olhar frio para Will e Ian, e começou a andar na direção deles. Quando Nili estava caminhando em direção a eles, Will e Ian imediatamente ficaram tensos. Will empunhou sua espada enorme e estava preparado para uma luta. No entanto, as palmas das mãos já estavam encharcadas de suor frio e estavam tremendo. Ele estava, obviamente, no topo do rancouro negro, o mesmo que o seu adversário. No entanto, porque Nili emitia uma pressão tão assustadora? Ian deu um passo para trás. Quando ele olhou para Nili, os olhos de Ian brilharam com um traço de medo. Ele era parte da família Vug. Com a sua força, poderia, obviamente, esmagar a Cidade da Glória, juntamente com Nili. No entanto, porque seus planos falharam outra vez? Apenas quem era Nili? Porque ele era capaz de exercer tal força aterrorizante em uma idade tão jovem. Vendo Ezion olhando para ele com olhos cheios de ódio, Ian sabia que se ele fosse capturado por eles, ele definitivamente não voltaria. Ezion, você sabia? Tudo o que fiz foi por você. Ian pensou interiormente. Ele não estava disposto a morrer aqui, e procurou freneticamente por uma fuga. Seus olhos de repente caíram na entrada aberta de um abismo sem fim a apenas uma curta distância. Ian correu loucamente para esse abismo. Vendo suas ações, Nili franziu suas sobrancelhas e imediatamente correu atrás de Ian. Embora soubesse que saltar para que abismo seria morte certa, Nili não estava disposto a deixar Ian ir. Ele tinha que capturá-lo e deixar Ezong administrar a justiça. Quando viu Nili perseguindo Ian, Will deu a Ezion um olhar, e logo em seguida saiu correndo na direção oposta. Ezion tomou um olhar na direção de Ian e em seguida, cerrou os dentes e varreu um ataque vento nevado ao Will. Você quer me matar com as próprias mãos? Eu não vou deixar. Mesmo que morra, não será através de suas mãos. Mesmo se eu, Ian, for transformado em um espírito malicioso, eu receberei de volta tudo que eu perdi. Ian gritou como se estivesse desequilibrado.
3 vespas venenosas materializaram-se em suas mãos e sob as suas ordens mergulharam em direção a Nili. Vespas de picada venenosa. A face de Nili ligeiramente alterou. A vespas de picada venenosa era um tipo extremamente aterrorizante de besta demônio. O veneno em sua picada é muito potente, até mesmo uma especialista rancouro negro facilmente perderia a sua vida. Além disso, vespas de picada venenosa eram bastante resistentes, capazes de suportar todos os tipos de ataques, tornando-as muito difícil de exterminar. Nili não tem ideia de onde Ian encontrou algo assim. Ele empurrou a energia da lei em suas palmas e atacou as 3 vespas de picada venenosa. Asterisco bang. Asterisco asterisco bang. Asterisco asterisco bang asterisco. As 3 vespas imediatamente explodirão. Na realidade, Nili já conhecia os pontos fracos das vespas de picada venenosa e tinha enviado 3 rajadas de agulha com o poder da lei nas suas partes internas. As 3 vespas explodiram por dentro, resultando em morte instantânea. Nili tinha reagido muito rapidamente às vespas, no entanto, Ian ainda conseguiu aumentar um pouco a distância entre eles. Assim, mesmo se o veneno das vespas de picada venenosa fosse ineficaz, Ian correria em direção ao abismo, sem poupar esforços. Nili percebeu que Ian estava prestes a saltar para o abismo, já era impossível pará-lo neste momento. Por isso, ele rapidamente se fundiu com o panda de presas e cuspiu uma explosão yin-yang. A explosão yin-yang disparou em direção a Ian e explodiu. O poder formidável engoliu o corpo de Ian. Impactado pela explosão yin-yang, Ian violentamente cuspiu um pouco de sangue e voou para o abismo. Nili nunca pensou que Ian preferisse saltar para o abismo a ser pego por ele. No entanto, mesmo se Ian não tivesse sido morto pela explosão de yin-yang, ele com certeza seria gravemente ferido. Somado a cair neste abismo sem fundo, ele definitivamente deve ter morrido, certo? Quem sabe que tipo de bestas demoníacas estão à espreita dentro deste abismo sem fundo? Quando encontrarem Ian, não vão deixar nem mesmo um osso para trás. Nili permaneceu em silêncio por um breve momento, depois olhou para a distante Ezion, que estava perseguindo Will. No entanto, Will era um especialista rancouro negro 5 estrelas, esse curto período de tempo que ela teve é insuficiente para conseguir capturá-lo. Nili imediatamente correu em direção a eles. Ele não podia deixar Will escapar. Caso contrário, ele pode trazer uma nova rodada de problemas para a Cidade da Glória. Ezion deu um rugido suave enquanto ela reuniu energia de vento nevado na palma da mão. A energia se transformou em uma espada de gelo que se lançou nas costas de Will. Esta espada de gelo continha o poder da gema espiritual nevasca. Uma vez que atingisse o Will, ia perfurar seu corpo. Assim que a espada de gelo estava prestes a acertar as costas de Will, de repente explodiu em cacos de gelo. Um jovem vestido de branco lentamente flutuou e caiu ao lado de Will. Jovem mestre Will, por que está aqui? Vendo esse jovem, Will recuperou o fôlego antes de ser capaz de manter-se firme, apesar de seu coração ainda estar em estado de pânico. Ele tinha sentido a quantidade de energia contida na espada de gelo. Se ele tivesse sido atingido por isso, as consequências teriam sido terríveis de contemplar. Felizmente Tianling o salvou. Tianling olhou para Ezion e calmamente disse, Senhora da raça humana, eu me pergunto, como é que Will a ofendeu a tal ponto que você usaria tais métodos para matá-lo?
A inimizade entre nós não é da sua conta. Nili apareceu do lado dele e respondeu em nome da Ezium. Ele poderia dizer que a força de Tianling não era tão inferior quanto a dos outros, ele não podia ver através dele. Assim, ele não se atreveu a agir cegamente. Ouvindo as palavras de Nili, Ezium não se atreveu a dizer nada precipitado, uma vez que ela não tem pistas sobre a identidade deste jovem. No entanto, ela confia completamente em Nili, e estava indubitavelmente ao lado dele. A família Vug é uma família vassala da nossa família do norte do submundo. Se vocês querem matar o jovem mestre da família Vug, naturalmente vocês terão que procurar a permissão da minha família do norte do submundo. Tianling afirmou sem pestanejar, enquanto seu olhar caiu sobre Nili e Ezium. Nili ficou em silêncio por um momento. Se ele e Ezium quisessem matar Tianling, a luta provavelmente seria muito difícil. A força deste Tianling era profunda e imensurável. Se eles fossem continuar, reforços podem vir a ajudar o lado de Tianling. Desde que a família Vug é uma família vassalo da família do norte do submundo, então este assunto acaba aqui. Vou resolver isso com a família Vug no futuro. Nili virou-se para Ezium e disse, vamos. Nili e Ezium viraram-se e se prepararam para sair. Quando Nili e Ezium estavam saindo, Tianling franziu ligeiramente as sobrancelhas e estava prestes a detê-los. Will rapidamente bloqueou o seu caminho e disse, jovem mestre Tianling, embora eles só tenham a força de Rancouro Negro, eles conseguiram matar 2 especialistas rank lendário da minha família Vug. Não é uma boa ideia provocá-los. Will já estava com medo de Nili. Ao ouvir as palavras de Will, Tianling deu um passo para trás e deu um olhar ainda mais profundo para as figuras de Nili e Ezium. Como você acabou provocando esses 2? O olhar de Will cintilou por um breve momento e disse, um dos meus subordinados tinha conflitos com eles. Inicialmente eu pensei que eu seria capaz de manter-me por meu subordinado. No entanto, eu nunca imaginei que os 2 seriam tão poderosos. Sem o consentimento do patriarca de sua família, ele não se atreveu a vazar a informação sobre a Cidade da Glória. Uma vez que a família do norte do submundo conhecer a existência de Cidade da Glória, ela vai certamente cair nas mãos da família do norte do submundo. Nesse caso, eles iriam receber todos os benefícios, enquanto a família Vug ficaria com as migalhas. Tianling deu a Will um olhar, mas não disse mais nada. Esses tipos de conflitos eram simplesmente muito comuns no reino do submundo, por isso era completamente natural que Will não queria falar sobre isso. No entanto, Tianling ficou um pouco curioso sobre Nili e Ezium. Desde que os 2 tinham tanta força entre as idades jovens, eles deveriam ter reputação decente no reino do submundo. Então, por que ele não ouviu falar deles antes? Conforme Will olhava para as figuras de Nili e Ezium recuarem, seus olhos brilharam com um traço de maldade. Desta vez, Will tinha sofrido uma grande perda, ainda mais que isso, ocorreu pouco antes do mestre do reino do submundo escolher seu discípulo. Era inevitável para ele ser repreendido quando voltasse para casa. Um dia, eu vou esmagar impiedosamente vocês 2 sob meus pés. Especialmente aquele canalha, eu vou atropelá-lo quando chegar esse momento. Nili levou Ezium com ele e andou para longe, até que ele tivesse certeza de que Tianling e Will não estavam mais à vista. Em seguida, ele soltou um suspiro de alívio.
Nili tinha percebido que a força de Qianling era absolutamente inimaginável. Se ele se envolvesse na briga, ela teria sido definitivamente uma batalha feroz. Ao mesmo tempo, seria normal que situações inesperadas aparecessem. Portanto, seria melhor evitar conflitos com Qianling. Ezion olhou para Nili e perguntou: Nili, o que aconteceu com Yean? Ele sofreu uma explosão em Yang e provavelmente está morto, disse Nili. Os olhos de Ezion brilharam com um traço de tristeza. Yean era, apesar de tudo, o filho adotivo de seu pai. Embora fosse o que merecia, Ezion ainda não podia deixar de sentir pena dele. Mesmo agora, ela ainda não conseguia entender por que Yean trairia a Cidade da Glória e tentaria assassinar seu pai. Seu pai sempre o tratou como seu próprio filho. Nili, não vamos dizer a meu pai sobre isso. Ezion disse depois de ter ponderado por um breve momento. Nili olhou para Ezion e ligeiramente acenou com a cabeça. Ele naturalmente entendeu o que estava no coração de Ezion. Ela provavelmente não queria que Ezong tivesse seu coração partido. Embora Yean fosse apenas um filho adotivo, ele ainda era uma criança que Ezong havia levantado com suas próprias mãos. Yean merecia morrer. Não se sinta triste por esse tipo de pessoa, Nili disse enquanto batia no ombro de Ezion. Ele então olhou para longe. A batalha que tinha começado na borda do lago ainda estava em curso e agora tinha chegado ao centro do lago. Essas pessoas ainda não foram capazes de matar o Geodragão zumbi.